Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Uma Noção de Tudo. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos debates mais quentes, explosivos e complexos do Brasil neste momento, o possível fim da escala 6x1. A nossa ideia aqui é pegar todo esse mar de informações, propostas e dados que estão circulando por aí e transformar numa análise super clara e imparcial para a gente entender juntos. Vamos lá? Para começar, pensa um pouquinho com a gente nessa questão. Estamos falando de um descanso que é vital para a saúde mental e física de quem trabalha, ou de uma mudança brusca que pode afundar a economia do país numa recessão? Imagina só a rotina de quem acorda todo dia sabendo que vai trabalhar 6 dias inteiros e intensos para ter só um diazinho de folga no final. É uma corrida contra o relógio que, convenhamos, cobra um preço altíssimo de qualquer pessoa. Bom, mas o que exatamente está rolando lá no Congresso? Vamos direto ao ponto sobre o que muda na lei. Hoje, as opções em jogo são muito claras. A nossa Constituição estabelece até 44 horas semanais, que geralmente acabam caindo nessa famosa escala 6x1. Só que a gente tem propostas muito mais ambiciosas no radar, tipo as PECs encabeçadas pela deputada Érica Hilton e pelo deputado Reginaldo Lopes. Eles querem baixar esse limite para 36 horas semanais, o que na prática viabilizaria uma semana de 4 dias de trabalho. Por outro lado, o governo federal entrou na jogada, tentando um meio termo. Eles propõem 40 horas semanais com a garantia de 2 dias de folga seguidos, a famosa escala 5x2. E por que tanta gente quer mudar isso com urgência? Aí a gente entra num ponto super delicado: o impacto na saúde física e mental dos trabalhadores. Gente, os números são de cair o queixo. Levantamentos baseados em dados da Organização Mundial da Saúde mostram que jornadas de trabalho muito longas aumentam o risco de depressão em 29% e o risco de um AVC, um derrame, em assustadores 35%. E a coisa não para por aí. Mais de 65% do pessoal que trampa na escala 6x1 relata sofrer com insônia crônica. Quer dizer, aquele esgotamento total, o famoso burnout, acaba virando quase inevitável. Então, o grande argumento de quem defende a mudança, como o pessoal do Diese, é o seguinte: desde 1988, o Brasil passou a produzir muito mais, adotou novas tecnologias, mas esse ganho gigantesco de produtividade nunca voltou para quem trabalha em forma de tempo de descanso. E para acalmar quem tem medo das empresas quebrarem, um estudo super respeitado do IPEA calculou que, adotando as 40 horas semanais, o impacto nos custos para indústrias e para o comércio seria minúsculo, ficando abaixo de 1%. Mas, como toda história tem dois lados, a gente precisa virar a página e olhar para o impacto na economia sob a visão de quem emprega. Sabe aquele impacto que dói direto na riqueza do país? A Confederação Nacional de Indústria, a CNI, ligou o alerta vermelho. Eles estimam que essa mudança na jornada pode causar uma queda direta de 0,7% no Produto Interno Bruto Nacional. A gente está falando de bilhões e bilhões de reais em riquezas que simplesmente deixariam de ser geradas. E tem mais, 6,2%. Esse é o salto que a CNI estima para a inflação ao consumidor. A lógica dos empresários é pura matemática, sabe? Se a empresa precisa contratar mais gente para cobrir as folgas do fim de semana ou pagar uma enxurrada de horas extras, o custo de produção sobe. E adivinha quem paga essa conta no fim do dia? Nós, consumidores, quando formos ao supermercado ou pagarmos por um serviço. Quando a gente desce para o nível de setores específicos, vira uma previsão de pesadelo operacional. A Abrazel, que representa os bares e restaurantes, avisa que eles precisariam aumentar o quadro de funcionários em 20%. O problema? Essa galera toda não está aí sobrando no mercado. Isso faria com que os restaurantes maiores roubassem os funcionários dos menores, podendo quebrar aquela lanchonete pequena de bairro. Já o pessoal do transporte alerta: se faltarem motoristas, as passagens vão encarecer, os ônibus vão lotar mais e o trabalhador corre o risco de gastar o tempo da sua nova folga preso no trânsito. Agora, vamos dar um passo para trás. Como é que o resto do mundo está lidando com isso? Olha que maluquice! Na Alemanha, eles trabalham em média umas 34 horas e meia por semana e mesmo assim entregam uma produtividade 70% superior à do Brasil. E no Japão, que é famoso no mundo todo pela cultura de exaustão no trabalho, a Microsoft testou a semana de 4 dias e viu a produtividade das equipes aumentar absurdos 40%.
É óbvio que a gente está falando de níveis de infraestrutura e tecnologia bem diferentes, mas isso quebra totalmente aquele mito de que trabalhar mais horas é sinônimo de gerar mais resultados. Voltando aqui para nossa realidade em Brasília, quais são os próximos passos nesse xadrez político? A urgência da pauta estava lá no teto. A ideia inicial era ter o texto do relator finalizado em 25 de maio, aprovar na comissão no dia 26 e mandar direto para o plenário no dia 27. Só que a política tem o seu próprio tempo, né? O relator precisou botar o pé no freio e adiar a entrega, porque as negociações nos bastidores pegaram fogo. Ele está tentando costurar uma regra de transição que não assuste tanto os empresários de uma vez, mas que também entregue algo real e concreto para os trabalhadores. E o motivo desse freio tem nome: o Centrão. O maior bloco político da Câmara apresentou emendas pesadíssimas para alterar a proposta. Eles querem que o fim da escala 6x1 só aconteça de verdade daqui a 10 longos anos. Para compensar o lado das empresas, eles estão pedindo o corte do depósito do FGTS pela metade, caindo de 8% para 4%, além de exigirem menos impostos na folha de pagamento e a exclusão completa de serviços essenciais dessa nova regra. Ou seja, virou um cabo de guerra duríssimo, onde tudo pode mudar a qualquer momento. O que leva a gente para a grande pergunta final. O fim da escala 6x1 vai mesmo virar realidade aqui no Brasil? E se passar, vai ser aquele modelo ideal ou vai vir todo picotado e cheio de prazos intermináveis? A gente quer muito saber a opinião de vocês que acompanham o nosso trabalho. Deixem aqui nos comentários. Vocês são a favor da mudança imediata ou acham que o freio e a preocupação com a economia fazem mais sentido? Muito obrigada por acompanharem mais essa análise. Não esqueçam de deixar aquele curtir e de se inscrever aqui no canal Uma Noção de Tudo, para a gente continuar descomplicando os temas mais importantes de um jeito fácil de entender. Um abração e até a próxima!